Isso aconteceu comigo, Ben. E desde aquela noite eu sinto que algo dentro de mim nunca mais vai ser o mesmo. Eu morava em um vilarejo pequeno, no interior da Bahia, onde a estrada principal era de terra batida e a maioria das casas tinha quintais cheios de árvores antigas e galhos retorcidos. Era fim de tarde, aquele horário em que o sol começa a se despedir e tudo ganha tons alaranjados e roxos. Mas naquela noite, parecia que o pôr do sol carregava um peso a mais, como se o céu inteiro estivesse pesado com uma presença invisível. Eu tinha saído da pequena padaria do centro com alguns pães e café para levar para casa. A rua estava deserta e o som distante de galos e cães parecia abafado, como se o mundo tivesse diminuído o volume de repente. Um vento morno carregava cheiro de terra seca, mato queimado e folhas úmidas, mas havia algo mais, Ben. Um odor estranho, indefinível, que misturava ferro com flores murchas. Parei alguns segundos para tentar identificar, mas só senti meu estômago se revirar. Quando cheguei perto de uma curva da estrada que dava acesso ao rio que atravessa o vilarejo, ouvi o primeiro sussurro. Não era audível, Ben, mas senti dentro da cabeça, suave, insistente, chamando meu nome de um jeito que me fez gelar. Olhei para o mato e não vi nada. Nada além do vento movendo os galhos e algumas folhas secas no chão. Mas havia algo ali. Eu podia sentir. E foi aí que decidi que precisava continuar andando, mesmo com o coração disparado, como se cada passo me aproximasse de algo que eu não devia ver. Mais adiante, o velho casarão abandonado, que sempre passava despercebido, começou a me atrair. A porta caída e empenada rangeu sozinha, empurrada por um vento que eu não sentia. Uma sensação estranha percorreu minha espinha, e mesmo sabendo que não devia, eu entrei. O interior estava mergulhado em sombras, e o cheiro de mofo e ferrugem misturado com flores queimadas me fez engolir em seco. Cada passo no chão de madeira fazia um rangido, e parecia que o casarão inteiro observava meus movimentos. No canto mais escuro, percebi uma figura pequena, agachada, imóvel. Era uma menina, de cabelos longos e desgrenhados, pele pálida e olhos negros vazios que não piscavam. Meu coração disparou e um frio intenso atravessou meu corpo. Mas o pior estava atrás dela. Uma sombra alta, indistinta, feminina, flutuando levemente, como se fosse feita de fumaça e escuridão sólida ao mesmo tempo. Eu sentia o olhar dela penetrando minha mente, puxando lembranças antigas, medos que eu nem lembrava mais que existiam. O ar ao redor ficou pesado, Ben. O cheiro mudou novamente. Agora uma mistura de terra molhada, ferro e algo queimando. Cada movimento que eu fazia exigia um esforço que parecia sobre-humano. A menina começou a levitar lentamente, aproximando-se de mim. E a sombra também avançou, aumentando a sensação de desespero. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. A sombra falava, não em palavras, mas dentro da minha cabeça, dizendo que eu não poderia sair, que aquele lugar agora me pertencia. Então, Ben... A menina sorriu. Um sorriso que atravessava minha alma. Um sorriso que me fez perceber que ela não era apenas uma criança, mas um emissário daquela sombra, algo antigo e cruel que existia fora do tempo. Respirei fundo, tentando me concentrar, e agarrei o único objeto que me dava alguma sensação de proteção, o terço que minha avó me deu quando eu tinha 10 anos. Comecei a rezar baixinho, mas o efeito foi mínimo. Minha presença diminuiu ligeiramente, mas não desapareceu. Com esforço, consegui me arrastar até a porta. Cada passo parecia drenar minha energia, e o chão rangia como se protestasse. Finalmente, alcancei a luz do pôr do sol que entrava pela porta entreaberta e senti um alívio momentâneo. Mas quando olhei para a rua, Ben, percebi que algo tinha mudado. O vilarejo estava completamente silencioso, mas pesado, como se o tempo tivesse parado. E naquele silêncio, senti que parte de mim ficou presa no casarão, consumida pela sombra e pela menina.
Saí correndo para casa, trancando portas e janelas, mas não havia segurança em lugar nenhum. Cada sombra parecia se mover, cada cheiro de terra molhada ou fumaça de lenha me fazia lembrar do que eu tinha visto. A noite chegou, trazendo escuridão total. E ainda assim eu podia sentir a presença delas, observando, esperando que eu cometesse um erro. A noite caiu pesada, Ben, e eu fiquei sentado na sala, tentando ouvir algo que me reconectasse com o mundo real. Mas tudo o que eu ouvia era silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sugar o ar. Cada vez que respirava, sentia o cheiro de terra úmida e flores queimadas invadir minhas narinas, lembrando-me do casarão, da menina e da sombra. Eu sabia que não poderia simplesmente esquecer, mas tentei com todas as forças que me restavam. Foi então que ouvi o primeiro som da noite. Passos leves, arrastados, vindos do corredor que levava aos quartos. Meu coração disparou e meu corpo tremeu. Não havia luz além da fraca luz do abajur, mas senti algo se aproximando. A menina estava lá, flutuando alguns centímetros acima do chão, com aquele sorriso que me perfurava a alma. Atrás dela, a sombra feminina ocupava todo o espaço, como se tivesse preenchido a casa inteira com escuridão viva. Tentei me mover, correr, mas minhas pernas pareciam de chumbo. O vento que entrou pela janela aberta arrastava um cheiro que me queimava o peito. Ferro, lama molhada, algo antigo, como se fosse o tempo e a morte misturados em ar. A sombra começou a sussurrar. Não palavras, apenas pensamentos, puxando memórias antigas e sentimentos que eu havia enterrado. Meu corpo tremeu e senti minha consciência vacilar, como se estivesse sendo arrancada de mim. A menina flutuava em minha frente, inclinando a cabeça, estudando meu desespero. Então ouvi o que parecia ser uma risada, baixa, infantil, mas carregada de malícia. Ela ecoava na sala, no corredor, e parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Cada respiração era difícil, meu peito queimava, minhas mãos gelaram. Eu percebia que não era apenas medo, Ben. Eu estava sendo sugado para um espaço que não pertencia a este mundo, onde o tempo e a realidade se dobravam ao redor da sombra. Num impulso desesperado, agarrei o terço e comecei a rezar em voz alta. A menina recuou levemente, a sombra diminuiu sua pressão sobre mim, mas não desapareceu. Então, algo mudou no ar. O vento parou e uma luz fraca surgiu do quintal, refletindo nas janelas. Era um clarão estranho, Ben, que não vinha da lua nem de nenhuma lâmpada. Era como se o céu estivesse rasgado, mostrando algo que não deveria ser visto. A sombra se contorceu e a menina esticou a mão em minha direção. Eu senti, mais do que vi, um toque frio, gelado, atravessando meu braço, puxando minha essência, arrastando-me para fora da casa, para um lugar escuro e úmido que não existia no mundo real. Caí no chão do quintal, meu corpo exausto, meu coração disparado. A chuva começou a cair grossa e fria, misturando-se à lama e ao cheiro de flores queimadas. Eu olhei para cima e vi a menina e a sombra flutuando juntas, imóveis, como se estivessem me observando, estudando cada movimento. Meu instinto gritou para correr, mas cada passo parecia impossível. Meu corpo estava pesado, drenado, como se parte de mim já tivesse ficado para trás naquela escuridão. A sombra avançou, expandindo-se sobre mim. Eu podia ouvir os sussurros de memórias antigas, traumas que eu havia enterrado, todos misturados com uma força que parecia viva. A menina inclinou a cabeça, sorrindo, e senti que algo dentro de mim estava sendo arrancado. A percepção do tempo desapareceu. Cada segundo parecia uma eternidade, e o mundo real se tornava cada vez mais distante. Foi nesse momento que percebi que não havia mais saída. Qualquer movimento que eu tentasse fazer era em vão. A sombra estava em todo lugar, dentro de mim, ao meu redor, penetrando minha pele, minha mente. Meu corpo tremeu, meus músculos queimaram e eu senti meu coração quase parar. A chuva caía incessante, mas não trazia alívio. O ar parecia sólido, comprimindo meu peito.
Eu tentei rezar uma última vez, mas minhas palavras se perderam na escuridão. E então, tudo parou. Silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum som, nenhum cheiro além da lama e da chuva. Mas algo dentro de mim mudou para sempre. Parte de mim ficou presa naquele espaço, naquela escuridão, naquele casal de entidades que me observavam com calma, aguardando o momento certo. Eu consegui me levantar e voltar para dentro de casa, mas não havia mais sensação de segurança. Cada sombra, cada cheiro, cada som da noite me lembrava que eles ainda estavam lá. Ben, você precisa entender. Desde aquela noite eu nunca mais estive sozinho. Mesmo quando durmo, mesmo quando fecho os olhos, sinto a menina flutuando em algum canto da minha consciência e a sombra pairando sobre mim, paciente, silenciosa, esperando. Não há explicação lógica, não há cura. Apenas o medo constante e a certeza de que algo antigo e cruel, que não pertence a este mundo, me escolheu. Eu tento viver, mas a vida parece uma continuação daquilo que aconteceu naquela noite. Cada respiração traz lembranças, cada sombra na parede me faz estremecer, cada cheiro de terra molhada ou fumaça me transporta de volta ao quintal, a menina, a sombra. Eu sei que nunca vou me livrar deles. Parte de mim ficou presa, Ben, e sei que um dia eles vão me puxar de volta completamente. Até lá, eu sigo vivendo, mas não como antes. Essa história terminou assim, Ben, e eu precisava te contar, porque se eu guardasse tudo isso para mim, provavelmente enlouqueceria. Eu não sei se alguém mais poderia acreditar, mas precisava colocar em palavras o que aconteceu. O que eu vivi naquela noite não tem explicação, não há lógica, apenas a certeza de que existe algo antigo, poderoso, que observa, que espera e que nunca me deixará em paz. Desde aquela noite, eu não consigo mais encarar a escuridão da mesma forma. Eu morava em um pequeno povoado, no interior de São Paulo. Um lugar cercado por matas densas e riachos que serpenteiam entre as casas antigas. A minha casa ficava na beira de uma estrada de terra, e a rua era tão silenciosa que mesmo o som de uma pedra caindo no chão parecia estrondoso. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira. Eu estava sozinho em casa, minha família tinha ido visitar parentes e eu me dedicava à rotina habitual, jantando, assistindo televisão e conferindo algumas mensagens no celular. Por volta das 10 horas, percebi algo estranho. A lâmpada da sala começou a piscar de forma irregular e um cheiro forte de queimado, misturado com terra molhada, invadiu o ambiente. Olhei pela janela e não havia sinais de fumaça ou fogo. Apenas a estrada deserta e as sombras das árvores balançando com o vento. Um frio atravessou meu corpo, diferente do clima ameno da noite. Era como se alguém tivesse aberto uma porta invisível para dentro de mim. Então, ouvi o primeiro som. Uma risadinha baixa, infantil, quase imperceptível, que vinha do quintal. Levantei-me devagar, tentando me convencer de que era apenas algum bicho, mas o coração não me deixava enganar. O barulho se repetiu, desta vez mais próximo, como se estivesse andando entre as plantas secas e o capim alto. Peguei a lanterna, meus dedos tremendo, e caminhei até a porta dos fundos. Cada passo que eu dava era acompanhado por um ranger suspeito da madeira antiga do piso. O vento soprava de forma irregular, trazendo consigo o cheiro de mato queimado e um aroma doce, quase enjoativo, que eu não conseguia identificar. No quintal, vi algo que congelou meu sangue. Uma menina, pequena, com cabelos longos e desgrenhados, pele pálida e olhos negros que não piscavam, estava parada entre as sombras das árvores. Não havia movimento algum em seu corpo, mas parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. Atrás dela, uma sombra enorme, indistinta, ocupando toda a altura da parede da casa e se estendendo pelo quintal como se fosse feita de escuridão viva. Senti o ar se comprimir, pesado e sufocante.
e percebi que cada respiração se tornava um esforço imenso. A menina começou a andar em minha direção, devagar, e o toque gelado dela atravessou meu braço antes mesmo de chegar perto. Meu corpo congelou e senti que minhas pernas não me obedeciam mais. A sombra avançou, preenchendo cada espaço ao meu redor, e por um instante, Ben, eu senti que estava sendo sugado para fora da realidade, para algum espaço que não pertencia a este mundo. Tudo ao meu redor começou a se distorcer. O quintal, as árvores, o céu noturno, e até o tempo parecia ter parado. Ajoelhei-me no chão, segurando o terço que minha avó me deu quando criança, e comecei a rezar com todas as forças que me restavam. A sombra recuou levemente, mas não desapareceu. A menina inclinou a cabeça e me estudava, como se avaliasse meu desespero. Meu coração parecia que iria explodir a qualquer momento. Com um esforço quase impossível, consegui arrastar-me de volta para dentro de casa, fechando a porta com todas as minhas forças. Mas o terror não havia terminado. Mesmo dentro, podia ouvir os passos suaves no sótão, rangidos em cantos distantes, sussurros baixíssimos repetindo meu nome. A luz piscava e cada sombra parecia se alongar e se contorcer como se estivesse viva. Eu tentava me convencer de que era minha mente pregando peças, mas o cheiro, Ben, o cheiro, era real demais. Doce, queimado, úmido, impregnado nas minhas narinas e impossível de ignorar. A noite se arrastava e eu percebi que não podia ficar parado. Tentei sair pelo quintal novamente, mas cada passo que eu dava fazia com que as sombras se movimentassem, respondendo à minha presença. A menina flutuava diante de mim, e a sombra atrás dela parecia se expandir, como se estivesse me engolindo. Eu senti que estava perdendo o controle do meu corpo, minha mente, minha própria realidade. A noite avançava, Ben, e cada sombra dentro da casa parecia ganhar vida própria. O cheiro doce e queimado continuava impregnado no ar, misturado com terra molhada e folhas secas, e cada respiração minha parecia absorver um pedaço da minha força. Eu me sentia minúsculo, como se a própria casa estivesse viva e me observasse, pulsando com algo antigo e cruel. Os passos começaram novamente, mais claros agora, ecoando pelo piso de madeira. Vinham do sótão, do corredor, da cozinha, como se cada canto tivesse um ser à espreita. Eu tentava me mover, mas minhas pernas tremiam de medo e meu corpo inteiro parecia anestesiado. A menina apareceu novamente, flutuando alguns centímetros acima do chão, olhos negros fixos em mim, e a sombra atrás dela cresceu, preenchendo cada centímetro da casa. Senti um peso sobre meus ombros, Ben, como se estivesse sendo esmagado por algo que não podia tocar, mas que era inegavelmente real. Ela avançou, e o toque gelado atravessou meu braço e subiu pela espinha, trazendo à tona memórias antigas, medos enterrados, tudo misturado em um terror absoluto. A sombra ondulava, respirava, e eu tive certeza de que estava prestes a desaparecer completamente, engolido por aquela escuridão viva. Tudo ao meu redor parecia distorcido, o chão, as paredes, o teto. Até o tempo parecia ter se esticado e comprimido ao mesmo tempo. Ajoelhei-me, segurando o terço que minha avó me dera, rezando sem parar. A sombra recuou ligeiramente e a menina inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito que atravessava minha alma. Cada esforço que eu fazia para me levantar custava um preço enorme, Ben. Eu sentia que minha força vital estava sendo drenada, que uma parte de mim já não pertencia mais a este mundo. Então, algo aconteceu. Um clarão difuso surgiu no quintal, cortando a escuridão. A sombra se contorceu e a menina flutuou mais alto, como se estivesse sendo puxada para longe de mim, mas não sem antes lançar sobre mim um último olhar. O toque gelado desapareceu, mas deixou em mim uma sensação permanente de vazio, como se eu tivesse perdido algo essencial. Eu consegui me arrastar para dentro da casa, trancando portas e janelas. Mas parte de mim ficou presa naquele quintal, naquela escuridão viva. Desde aquela noite, Ben, nunca mais estive sozinho. Cada sombra, cada cheiro, cada som do vento me lembra deles.
A menina ainda flutua em algum canto da minha mente, e a sombra permanece à espreita, paciente, esperando o momento certo para me levar por completo. Agora, cada noite é um desafio de sobrevivência. Cada respiração me traz lembranças do toque gelado, do sorriso da menina, da pressão da sombra. Tento viver, mas não é vida. É um estado constante de alerta, sabendo que eles estão ali, observando, esperando, e que um dia inevitavelmente vão me levar. Ben, eu precisava te contar. Precisava colocar em palavras o que aconteceu. Cada sombra, cada cheiro, cada vento frio me lembra daquela noite e a certeza de que nunca estarei livre. Não há explicação, Ben. Não há lógica, apenas a presença deles que me escolheu e não me deixará em paz. Isso aconteceu comigo, Ben, e até hoje não consigo me livrar da sensação que aquela noite deixou. Eu morava em um bairro antigo de Belo Horizonte, uma área com vielas estreitas, casas antigas de paredes descascadas e varandas rangendo a cada passo. O calor era sufocante mesmo à noite e o vento carregava um cheiro de terra molhada misturado com fumaça de fogueira distante. Tudo parecia normal naquela sexta-feira, até que o cotidiano se partiu em algo impossível de entender. Estava sentado na varanda, bebendo café e ouvindo o ruído distante do trânsito misturado com cães latindo, quando percebi um cheiro estranho, doce e pungente, vindo do beco ao lado da minha casa. Pensei que fosse lixo apodrecendo ou algum animal morto, mas era diferente, mais intenso, quase metálico. Então ouvi um som. Passos leves, arrastando-se, precisos e cadenciados, como se alguém estivesse tentando me chamar sem fazer barulho. Olhei para o beco, Ben, e vi uma figura que não parecia humana. Era alta, vestida com roupas simples, esfarrapadas, e o rosto coberto por sombras. Mas os olhos eram vermelhos, quase flamejantes, refletindo a luz fraca do poste mais próximo. Um arrepio percorreu minha espinha, e por um instante pensei que estivesse imaginando tudo. Mas a figura avançou sem caminhar de fato, flutuando a poucos centímetros do chão. Decidi entrar para dentro da casa, mas algo me empurrou para trás, como se mãos invisíveis segurassem meu corpo. O ar ficou pesado, úmido, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. A cada passo que eu tentava dar, o som de sussurros aumentava, multiplicando-se em todos os cantos da casa, Ben. Palavras incompreensíveis que penetravam na minha mente, arrancando lembranças, misturando memórias e pesadelos. Tentei acender a luz, mas a energia caiu de repente. A escuridão invadiu a sala, preenchendo cada canto. E foi então que percebi que os objetos se moviam sozinhos. A cadeira próxima da mesa balançava sozinha. O relógio de parede girava ao contrário, e pequenos móveis pareciam flutuar levemente acima do chão. Um frio intenso atravessava meu corpo, queimando minha pele, e o cheiro metálico ficou insuportável. A presença se aproximou, e eu podia sentir sua respiração como um vento gelado no meu pescoço. O queixo caiu, meu coração acelerou, e o chão parecia pulsar sob meus pés. Eu sabia que não podia sair, mas qualquer tentativa de gritar era engolida pelo silêncio opressor. A sombra começou a se condensar em uma forma mais concreta, aproximando-se lentamente. Eu senti cada passo dela como um peso sobre minha mente, Ben, como se cada célula do meu corpo estivesse sendo puxada para dentro de um buraco invisível. Então, sem aviso, uma voz sussurrou meu nome do lado de fora da porta. Meu sangue congelou. Era suave, doce, mas carregada de uma malícia silenciosa. Cada vez que eu tentava raciocinar, pensamentos confusos e imagens distorcidas tomavam conta da minha mente. Meus sentidos estavam dilacerados entre o real e o impossível. As paredes da casa pareciam respirar. O teto se curvar levemente sobre mim e as sombras se multiplicavam, distorcendo o espaço. Eu sabia que precisava agir, mas não conseguia. A figura aproximou-se do corredor que levava aos quartos.
e eu podia ouvir meu próprio coração batendo com força ensurdecedora. Cada passo que ela dava parecia sincronizado com a minha respiração, penetrando mais fundo em meu medo. Então percebi que a sombra atrás dela crescia, se espalhando pelo chão e subindo pelas paredes, engolindo a luz da lua que tentava entrar pelas janelas. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Eu caí de joelhos e o ar ficou ainda mais denso, como se algo estivesse sugando a própria vida do ambiente. A sensação era de impotência absoluta, Ben, e então, por um momento, tudo parou. A presença ficou imóvel, observando-me como se ponderasse sobre meu destino. A atenção era insuportável, e eu percebi que qualquer ação minha poderia ser o gatilho para algo irreversível. A pausa foi breve, e logo a presença retomou o avanço, flutuando lentamente pelo corredor, e cada passo parecia arrastar o ar ao redor, criando um som de sibilo que me perfurava a cabeça. Eu me agarrei à mesa, tentando me convencer de que aquilo era algum tipo de alucinação. Mas a intensidade do cheiro metálico e doce me dizia que não, que tudo aquilo era real e que eu estava completamente à mercê daquela coisa. Foi quando percebi que as sombras não eram apenas escuridão. Elas se moldavam em formas humanas, figuras de pessoas que eu conhecia, vizinhos, colegas de escola, até familiares, todos distorcidos, com expressões de dor e desespero, os olhos vazios e pulsantes. Cada figura murmurava meu nome, Ben, algumas implorando, outras rindo com uma malícia que me cortava por dentro. O ar vibrava com uma energia que não se podia tocar, mas que se sentia penetrando na alma. Eu consegui me levantar, cambaleando, e tentei correr para a porta da frente. Mas o chão parecia se alongar e contrair, como se a própria casa estivesse viva tentando me prender. Cada passo custava um esforço tremendo, e a sensação era de que minhas pernas eram puxadas para trás, como se quisessem me manter ali, frente a frente com aquela presença. Quando finalmente alcancei a porta, a sombra avançou de uma vez e a figura da mulher ficou à minha frente. Agora podia ver o rosto dela com clareza, pálido, translúcido, quase como porcelana rachada, e os olhos, Ben, vermelhos, profundos, vazios e famintos. O tempo parecia ter parado. Não havia nada além da respiração irregular e do som da minha própria mente gritando. Ela estendeu a mão e tocou meu peito. O toque não era frio nem quente, mas sim uma pressão esmagadora que atravessava cada órgão, cada osso, cada pensamento. Minha visão começou a falhar, escurecendo nas bordas, e a cada piscar eu via memórias sendo arrancadas, momentos da minha vida transformados em sombras que dançavam na parede. Eu gritava, tentava empurrá-la, mas não havia força em meu corpo, apenas medo puro, visceral. Então ouvi algo. Um sussurro baixo e firme que parecia vir de dentro de mim, ou talvez de fora. Eu não sabia mais. Aceite, aceite. Repetia, e de repente percebi que minha mente estava dividida, uma parte tentando lutar, outra paralisada, dominada por uma sensação de rendição absoluta. A figura sorriu, e um frio intenso percorreu minha espinha até o topo da cabeça. Quando acordei, estava caído no chão da sala, suando frio, o corpo tremendo, com o cheiro doce e metálico ainda impregnado no ar. A mulher e as sombras haviam desaparecido, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais opressor. As paredes da casa pareciam respirar suavemente, como se lembrassem de tudo o que acontecera. Tentei me convencer de que tudo havia sido um pesadelo, Ben, mas sabia que não. Os objetos permaneciam fora do lugar. Pequenas marcas no chão sugeriam movimentos invisíveis, e aquele cheiro insistente jamais desapareceu. Saí do bairro, me mudei para outra cidade, mudei de apartamento, mas o medo me acompanhava. Às vezes, ao fechar os olhos, vejo o rosto dela, sinto o toque da mão e ouço os sussurros misturando-se com o vento. Hoje vivo tentando ignorar, vivendo uma rotina comum, mas cada ruído na madrugada me faz olhar por cima do ombro.
Cada sombra se torna uma ameaça em potencial. Bem, sei que o que aconteceu naquela noite não me deixou apenas medo. Deixou algo dentro de mim, uma marca invisível, um aviso silencioso de que algumas presenças nunca nos abandonam. E por mais que eu tente esquecer, por mais que tente racionalizar, sei que um dia, talvez quando eu menos esperar, eles voltarão e nada que eu faça poderá me proteger. Bem, eu ainda não consigo acreditar completamente no que vivi. Era um fim de tarde quente, daqueles em que o ar parece pesar, e eu voltava de bicicleta para casa, uma estrada de terra batida cercada de mato e árvores altas, típica de onde cresci. O cheiro da chuva que tinha caído de manhã ainda estava no ar, misturado com o cheiro úmido da terra. Tudo parecia comum, até que percebi que algo não estava certo. O silêncio. Não era o silêncio normal do campo. Não havia pássaros, insetos, nada. Apenas eu, pedalando, e o rangido da bicicleta. Seguindo pela estrada, percebi uma figura parada à beira do caminho. Era uma mulher, Ben, vestida com roupas antigas, sujas de barro, e o cabelo escuro desgrenhado caindo sobre o rosto. No primeiro instante, achei que fosse algum morador da região, mas não reconheci ninguém dali. Ela não se mexia, apenas me observava enquanto eu passava. Um frio subiu pela minha espinha, e meus instintos gritaram para que eu pedalasse mais rápido. Mas havia algo na forma como ela se mantinha imóvel, algo que parecia absorver a luz do fim de tarde, que me fez olhar de novo. E então percebi, ela não tinha olhos, ou melhor, os olhos eram como buracos negros, fundos e vazios que me paravam onde estava. Continuei pedalando, Ben, o coração batendo acelerado, sentindo a poeira subir atrás de mim. Mas o sentimento de ser observado não desapareceu. Em casa, trancando o portão, tentei me convencer de que era apenas cansaço e imaginação. Mas à noite, o barulho começou. No começo, parecia só a casa velha rangendo, mas logo ouvi passos no quintal. E não eram passos comuns. Pareciam leves, quase flutuantes, e vinham de todos os lados, como se a presença estivesse cercando a casa. Fui até a cozinha pegar uma faca, mas antes que pudesse me mover, a luz do corredor piscou e apagou. Um cheiro forte, doce e podre ao mesmo tempo encheu o ambiente e eu senti uma presença muito próxima. Então ouvi um sussurro baixo, como se falasse dentro da minha própria cabeça. Você viu? Um arrepio percorreu minha espinha. Não havia ninguém, mas o ar parecia se comprimir, tornando difícil respirar. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas que não tinham explicação. Objetos que sumiam e apareciam em lugares impossíveis. Portas abrindo sozinhas, sombras se movendo pelo canto do olho. E sempre aquele cheiro insistente. Às vezes, Ben, eu acordava de madrugada e sentia alguém deitado ao meu lado, frio, imóvel. Mas quando acendi a luz, não havia nada. Comecei a perder horas de sono, minha mente girando em volta da mesma sensação de que algo estava atrás de mim, me estudando, esperando um momento certo para agir. Uma noite, resolvi que precisava entender o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e fui até o quintal, seguindo o cheiro que parecia mais forte perto do velho galpão dos fundos. Ao me aproximar, a lanterna iluminou o que eu jamais esquecerei. Uma figura pequena, encurvada, feita de barro e palha, com olhos fundos e negros, como aqueles da mulher da estrada. Estava parada sobre uma tábua velha, olhando para mim, imóvel. Mas quando a luz da lanterna tocou os olhos, senti que estava me olhando dentro da alma. O chão do quintal parecia pulsar, e eu ouvi risadas baixas, infantis e distorcidas. A figura se moveu rápido demais para que eu acompanhasse, desaparecendo entre as sombras. Corri para dentro, trancando portas e janelas. Mas o barulho continuava, agora dentro de casa. Um rangido constante, passos leves nos tetos e paredes e aquele sussurro sempre repetindo: está na hora. Nos dias seguintes, tentei ignorar, mas a presença se intensificava. Acordava suado,
sentindo mãos frias em meus ombros e, às vezes, encontrava objetos do meu quarto fora do lugar, como se tivessem sido tocados. Uma sensação de culpa começou a se enraizar em mim, Ben. Não entendia de quê, mas sentia que havia feito algo errado, algo que merecia aquilo. Comecei a ter sonhos vívidos, nos quais a mulher sem olhos me observava, e a figura de barro aparecia, crescendo até se tornar enorme, cercando minha cama. Uma noite, Ben, eu não consegui mais dormir. Peguei minha bicicleta e saí pedalando sem destino, tentando escapar do que sentia dentro de casa. A estrada estava silenciosa, escura, e a lua mal iluminava o caminho. Mas então ouvi algo que me fez parar imediatamente. O som de passos atrás de mim, acompanhando meu ritmo, mas sem tocar o chão. Virei devagar, e lá estava a mulher com os olhos fundos, me seguindo sem esforço, deslizando sobre a terra. Meu coração explodiu de pavor, e eu pedalei como nunca antes. Mas não importava a velocidade, Ben, ela estava sempre lá, a alguns metros atrás, silente, observando. Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. O cheiro estava lá, forte, sufocante. Entrei e vi a figura de barro no centro da sala, maior do que antes, com uma aura escura que parecia sugar a luz ao redor. A mulher apareceu atrás dela, e algo dentro de mim, que eu não compreendia, me obrigava a avançar. Cada passo que eu dava parecia afundar no chão, e o ar se tornava mais denso. Então, Ben, senti um toque na minha mão, frio e firme, me puxando em direção à figura de barro. O que aconteceu depois, Ben, é confuso. Eu acordei de madrugada no quintal, sozinho, ferido, com arranhões pelo corpo, e a porta do galpão estava aberta. O caderno que minha avó havia deixado para anotações místicas estava ali no chão, aberto em uma página que eu nunca tinha visto. Símbolos que pareciam pulsar com energia própria. Mas não havia explicação. Nada daquilo fazia sentido. E desde então, a presença nunca me deixou. Ben, essa história não acabou. E sinto todos os dias, cada vez que fecho os olhos ou entro em silêncio em algum cômodo, que eles estão lá observando, esperando que eu cometa algum erro. O cheiro, o frio, os sussurros, tudo me acompanha. Não há solução, não há lógica. Só o medo, constante e invisível, mas tangível em cada fibra do meu corpo. Eu queria poder te dizer que tudo terminou, mas isso seria mentira. Eu ainda sinto, ainda vejo, ainda ouço. Depois daquela noite em que acordei no quintal, ferido e exausto, algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais simplesmente ignorar. Cada sombra, cada sussurro, cada cheiro podre e doce que me perseguia havia se tornado insuportável. E foi quando decidi que precisava enfrentar aquilo de frente. Peguei o caderno da minha avó, cheio de símbolos e rezas antigas, e comecei a estudar cada página. Era estranho, Ben, porque nunca acreditei muito nessas coisas de feitiçaria ou espiritismo, mas naquele momento tudo parecia fazer sentido de uma maneira que eu não conseguia explicar. As palavras pareciam me chamar, e algumas frases, riscadas e mal escritas, me provocavam uma sensação de urgência. Eu precisava voltar ao galpão. Naquela noite, quando todos dormiam, eu saí de casa. A lua estava encoberta por nuvens espessas, e a estrada de terra parecia ainda mais longa e silenciosa. O cheiro começou antes mesmo de eu ver qualquer coisa. Aquele cheiro doce, podre, carregado de umidade e mato. Meu coração acelerou, mas continuei andando, segurando firme a lanterna e o caderno. Cheguei ao galpão e empurrei a porta. Nada, só a escuridão densa e o ar pesado. Então ouvi um rangido vindo do canto, e lá estavam eles. A mulher sem olhos, de pé, imóvel, e a figura de barro no chão pulsando como se respirasse. Eu tentei me aproximar, mas cada passo parecia me custar energia. Era como se o próprio ar resistisse à minha presença. Ben, algo dentro do galpão parecia vivo. Um zumbido baixo, contínuo, preenchia o espaço. Quando olhei para a figura de barro, percebi que não era só uma estátua. Seus olhos, ou onde deveriam estar, brilhavam de um vermelho intenso.
e então senti o toque. Não no meu corpo, mas na minha mente. Uma pressão, uma voz que não vinha dos lábios, mas diretamente da cabeça. Você tentou fugir? Eu respirei fundo e comecei a recitar em voz alta as palavras do caderno, tentando seguir o que a minha avó havia anotado. Os símbolos pareciam ganhar vida, luz própria, e a figura de barro começou a tremer, emitindo um som como um sussurro coletivo de milhares de vozes. A mulher sem olhos moveu-se pela primeira vez, flutuando acima do chão. E tudo ficou gelado, Ben. Um frio cortante, que parecia entrar pelos ossos e congelar a mente. De repente, senti mãos invisíveis me agarrando, me puxando para baixo. Tentei resistir, mas era inútil. O ar parecia pesar toneladas e cada segundo se arrastava. O caderno caiu, mas consegui segurá-lo, continuando a recitar as palavras, sentindo uma energia que eu não compreendia, mas que me dava forças. Então, Ben, aconteceu algo que eu nunca esquecerei. O galpão inteiro pareceu se abrir, engolindo tudo em escuridão. Eu gritei, tentando fugir, e senti como se tivesse sido sugado para dentro da própria sombra. Quando acordei, estava deitado na estrada, fora do galpão, suado, com os arranhões pelo corpo e o céu começando a clarear. O galpão estava distante e silencioso. Mas, Ben, havia algo diferente. Um peso no peito, uma presença invisível e o caderno fechado ao meu lado. Ele não estava ali antes. O símbolo mais estranho, que eu não tinha visto antes, estava desenhado na capa. Uma espécie de olho negro, pulsante, e eu juro que senti que me observava. Desde então, Ben, nada voltou a ser normal. Às vezes, acordo e sinto a mulher sem olhos sentada na beira da cama, imóvel, e a figura de barro no canto do quarto. Mas quando tento ver de verdade, não há nada. Apenas o cheiro, aquele cheiro insistente. Meu sono é fragmentado, cheio de sonhos que parecem reais, como se cada noite fosse um teste. E o pior, Ben, é que às vezes eu acordo e percebo que o caderno está aberto em outra página, com símbolos que não estavam ali antes, como se algo estivesse escrevendo sozinho. O que me dói mais, bem, é que eu sei que não importa o que eu faça. Eles não me esquecem, não me deixam ir. É como se uma parte de mim tivesse sido tomada, marcada para sempre. Tento viver como se nada tivesse acontecido, mas cada sombra, cada silêncio, cada vento estranho me lembra que estou sendo observado, que sempre estarei. Bem, tudo começou numa tarde comum, na pequena cidade do interior onde cresci. Eu estava voltando da escola, sozinho, atravessando a estrada de terra que levava ao meu bairro. O cheiro da terra molhada depois da chuva era intenso, misturado ao perfume de flores silvestres que cresciam nos quintais abandonados. O céu estava encoberto por nuvens pesadas e o vento parecia sussurrar algo, mas eu não dei importância. Pensava apenas em chegar em casa antes que escurecesse. A estrada estava deserta, exceto por alguns galhos quebrados que rangiam quando o vento passava por eles. Foi quando percebi algo estranho. Uma mulher parada na beira do caminho, meio encurvada, coberta por um xale cinza que parecia sujo e úmido. Ela não se mexia, apenas me observava com olhos que refletiam uma luz fraca, quase sobrenatural. Eu hesitei, mas continuei andando. Ela não fez nenhum gesto, mas senti um frio atravessando minha espinha, como se ela pudesse ler cada pensamento meu. Ben, eu pensei em correr, mas algo me dizia para continuar. E foi nesse momento que percebi os detalhes mais estranhos. Seus pés não tocavam o chão, e o xale se movia de maneira estranha, quase como se tivesse vida própria. Cada passo que eu dava, sentia como se o chão ao redor dela estivesse distorcido, como se o ar tivesse densidade. Então, sem aviso, uma risada baixa infantil ecoou pelo caminho. Era tão distante e próxima ao mesmo tempo que não conseguia identificar a direção. Meu coração disparou. Cheguei em casa suado e pálido e tentei me convencer de que tinha imaginado tudo. Mas naquela noite, Ben, coisas começaram a acontecer. Primeiro foram os sons.
passos arrastados no corredor, portas rangendo, sussurros baixos que pareciam repetir meu nome. Minha mãe não ouvia nada e eu fiquei sozinho com aquele medo crescente. Então, percebi que objetos se moviam sozinhos. A cadeira da cozinha aparecia em outro lugar. Livros caíam das prateleiras. E às vezes eu via sombras se esgueirando pelos cantos do quarto. Dias se passaram e a mulher continuava aparecendo. Sempre na mesma estrada, sempre do mesmo jeito. Um dia decidi segui-la. Ela me levou até uma casa velha, abandonada, coberta de musgo e trepadeiras. A porta rangeu quando empurrei, e o cheiro de mofo e podridão me invadiu. No interior, encontrei símbolos desenhados no chão com uma substância escura que parecia sangue seco. E no centro, um pequeno altar com velas apagadas e ossos de animais. Bem, eu senti que ali havia algo muito antigo e muito perigoso. Naquela noite não consegui dormir. Senti uma presença na minha cama, algo frio, que pressionava meu peito. Então ouvi novamente aquela risada infantil, seguida de um sussurro. Você voltou. Abri os olhos e lá estava a mulher no canto do meu quarto, olhando para mim. Seus olhos agora estavam completamente negros e o xale parecia se expandir, preenchendo o quarto com uma escuridão viscosa. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Ela se aproximou lentamente e quando estendeu a mão, senti meu corpo paralisar, como se cada nervo tivesse congelado. Ben, eu não sei como sobrevivi àquela noite. No dia seguinte, a casa parecia normal, mas o medo ficou comigo. E foi então que comecei a perceber que não estava sozinho em nenhum lugar. A presença me seguia, invisível, mas perceptível. Sombras que se moviam sem razão, sussurros que vinham de canto nenhum, objetos que se deslocavam quando eu não estava olhando. Tudo parecia apontar para algo que eu não conseguia compreender, algo que me estudava, aprendia sobre mim, brincava com o meu medo. Tentei falar com vizinhos, com familiares, mas ninguém acreditava. Até que um dia encontrei uma senhora idosa no mercado que me olhou com olhos sérios e disse: "Você a viu, não foi? Não tente enfrentá-la sozinho. Ela se alimenta do medo, e quanto mais você tenta fugir, mais perto ela chega." Ben, naquele momento, percebi que não havia volta. Aquela entidade não era apenas um fantasma comum. Ela era algo antigo, ligado a lugares esquecidos e a pessoas vulneráveis. E eu era uma delas. A partir daí, minhas noites se tornaram um pesadelo constante. Eu via a mulher não apenas na estrada ou no meu quarto, mas refletida em espelhos, em poças de água, nas sombras da minha própria casa. E sempre acompanhada daquela risada infantil, que parecia zombar de mim, me lembrando de que não havia escapatória. Cada vez que fechava os olhos, Ben, eu via o altar, os ossos, os símbolos, e sentia profundamente que minha sanidade estava se desgastando, como se eu fosse me dissolvendo aos poucos, consumido pelo medo. Então, aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, acordei em um local que não reconhecia. Estava na estrada, mas diferente, mais escura, mais densa, como se o mundo tivesse se fechado ao redor. A mulher estava lá, mas desta vez não sozinha. Dezenas de figuras surgiram das sombras, todas flutuando, todas com os olhos negros. Elas me cercaram, sussurrando nomes, memórias, segredos que eu nunca contei a ninguém. E naquele momento, Ben, eu percebi que não se tratava apenas de mim. Elas estavam à espreita, esperando que cada um tivesse um momento de fraqueza para se aproximar. Eu corri, sem saber para onde, e a estrada parecia se alongar infinitamente. Cada passo que eu dava, algo me puxava para trás, me fazendo tropeçar, cair, levantar novamente. E no fim, percebi que o caminho que eu percorria não levava a casa, nem a qualquer lugar seguro. Era como se eu estivesse preso em um ciclo, condenado a reviver o mesmo medo, a mesma perseguição, noite após noite. Ben, eu precisava te contar tudo isso porque não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não existe explicação racional, não há proteção garantida. Elas estão lá, observando, esperando.
E a cada dia sinto que estão mais próximas, mais intensas, mais reais. Eu tento ignorar, tento viver, mas cada sombra, cada sussurro me lembra que estou sendo marcado, que não posso escapar. Quero que você saiba, Ben, que se algum dia sentir algo estranho, se perceber sombras que se movem sozinhas, sussurros que repetem seu nome ou aquela sensação de ser observado, não ignore. Elas não perdoam, elas não se cansam. E uma vez que te escolhem, você nunca mais é o mesmo. Aconteceu comigo, Ben, e até hoje não consigo me livrar da sensação de que algo me segue. Eu morava em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, perto de um rio que cortava a cidade e cercado por matas fechadas. A minha casa era simples, de madeira, com o chão rangendo a cada passo e o vento passando pelas frestas, carregando aquele cheiro úmido de terra e folhas molhadas. Era comum ouvir o rio correndo à noite, misturado com o canto de grilos e o ranger das árvores. Eu estava sozinho naquela noite, porque meus pais haviam saído para um velório na cidade vizinha. E minha irmã, que morava comigo, tinha ido dormir na casa de uma amiga. Tudo começou de forma quase imperceptível. Eu estava sentado na cozinha, mexendo no celular, tomando café, quando ouvi o primeiro som estranho, passos lentos e pesados vindo do corredor. Pensei que fosse minha mente pregando peças ou o piso antigo, mas o cheiro que veio junto me fez perceber que não era nada natural. Um odor forte de terra úmida, misturado com algo queimado e doce, invadiu minhas narinas, me deixando tonto. Meu estômago gelou e eu senti um calafrio percorrer minha coluna. Levantei-me devagar, tentando descobrir de onde vinha o som, e foi quando vi algo que me congelou por dentro. No fim do corredor, parada entre a porta da sala e a porta do quintal, estava uma menina pequena. Talvez uns 6 ou 7 anos, cabelos negros desgrenhados caindo sobre o rosto, pele pálida refletindo a luz fraca da lâmpada e os olhos... Ben, os olhos dela eram completamente negros, profundos, sem brilho, mas me encarando diretamente, como se pudesse enxergar dentro da minha alma. Atrás dela, algo maior se movia, uma sombra sem forma definida, que parecia preencher toda a parede, o teto, o chão e até o quintal além da porta. O ar ficou pesado e sufocante, como se eu estivesse respirando água gelada. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas, incapazes de dar um passo sequer. A menina começou a flutuar lentamente, aproximando-se de mim, e a sombra se expandiu, ondulando pelo chão como se tivesse vida própria. Cada passo que ela dava parecia empurrar o ar para fora do meu peito. Eu agarrei o terço que minha avó me dera quando eu era criança e comecei a rezar, tremendo, sem acreditar muito nas palavras. Mas precisava fazer algo, Ben. A sombra recuou apenas um pouco, mas a menina inclinou a cabeça, me observando com um sorriso que atravessava minha mente. Cada som da casa, o ranger do piso, o vento nas frestas, o pio distante de um corvo, parecia amplificado, transformando a casa inteira em algo hostil. Tentei me arrastar para a cozinha, buscando algum objeto ou uma saída, mas a porta se fechou sozinha com um estrondo que fez o chão tremer. A menina flutuava agora diante da porta e a sombra cresceu, preenchendo cada espaço com escuridão viva. O cheiro doce e queimado misturava-se ao odor úmido do quintal, penetrando minhas narinas, queimando minha garganta. Eu estava preso, Ben, completamente vulnerável, e algo dentro de mim sabia que aquele era só o começo. Então ouvi o primeiro sussurro claro, meu nome. Lucas, repetido várias vezes, baixo, distante, mas dentro da minha mente, como se alguém falasse bem no meu ouvido. Cada repetição fazia meu peito apertar, meus músculos tremerem, e eu sentia uma parte de mim sendo puxada para fora, arrastada para um lugar sem chão, sem teto, sem tempo. Ajoelhei-me, segurando o terço com força, rezando como nunca, e foi quando percebi que não estava apenas com medo. Eu estava sendo escolhido. Não havia escapatória. A menina deu mais um passo,
O ar gelado atravessou meu corpo e tudo começou a se distorcer. O quintal parecia se estender infinitamente, as árvores se contorcendo em formas impossíveis e a sombra pulsando como se estivesse viva. Foi nesse instante que algo mudou. Um clarão difuso surgiu, iluminando o quintal inteiro. E por um segundo tudo pareceu se mover em câmera lenta. A sombra recuou, a menina flutuou mais alto e eu consegui me arrastar para dentro da casa. Mas Ben, parte de mim ficou ali, presa naquele quintal, naquela noite, naquela escuridão viva. Passei o resto da noite trancado no quarto, ouvindo cada ranger da madeira, cada vento que passava pelas frestas, e cada som parecia amplificar o terror que havia vivido. Desde então, cada sombra que vejo, cada cheiro de terra molhada ou de flores queimadas, cada brisa passando pela janela, me lembra deles. Eu sei, Ben, que eles ainda estão ali esperando e que um dia voltarão para terminar o que começaram. A noite seguinte chegou com uma lentidão insuportável. O céu estava carregado, pesado, e a lua mal aparecia entre as nuvens. Cada barulho parecia amplificado. O vento arrastando galhos secos, o farfalhar das folhas no quintal, até o correr do rio parecia se misturar com sussurros distantes. Eu não consegui dormir. A lembrança da menina, dos olhos negros e da sombra que parecia devorar o quintal, não me deixou. Minha respiração estava sempre acelerada e qualquer movimento fora do comum me fazia pular, meu coração quase saindo pela boca. Tentei me convencer de que tudo tinha sido um pesadelo, mas quando olhei pela janela, Ben, eu a vi de novo. No quintal, parada, imóvel, apenas me observando. A sombra atrás dela pulsava e ondulava, assumindo formas que não deveriam existir na realidade. Ela levantou a mão e parecia chamar algo que eu não podia compreender. Meu instinto gritou para fugir, mas ao mesmo tempo senti uma força invisível me prendendo à casa. Peguei o terço da minha avó, caminhei até a porta e o frio me atingiu como uma lâmina. Cada passo parecia atravessar meu corpo e eu sentia meus ossos congelando. A menina flutuava agora mais perto e a sombra parecia se espalhar pelas paredes, crescendo, preenchendo cada canto da casa. O cheiro doce e metálico voltou intenso, penetrando minha garganta, fazendo meu estômago revirar. Tentei abrir a porta para correr, mas ela não cedeu. A sombra pressionava contra ela, deformando a madeira, e eu sentia minhas forças se esvaindo. Foi quando ouvi novamente meu nome, Ben, desta vez repetido de forma angustiante, como um lamento vindo de um lugar muito profundo. Eu sabia que aquela presença não precisava de palavras, que cada som era uma forma de tortura. De repente, o quintal se distorceu diante dos meus olhos. As árvores se contorciam, o chão parecia se mover, e a menina flutuava cada vez mais alto, em direção a algo que eu não conseguia enxergar, mas que emanava uma luz fria e negra ao mesmo tempo. A sombra rugiu, ou melhor, exalou uma energia que me fez cair de joelhos, segurando minha cabeça, tentando impedir que a loucura tomasse conta de mim. Eu gritei, Ben, mas não houve som. Tudo estava silenciado, exceto pelo bater do meu coração e pelo sussurro insistente da menina. Então, senti algo tocar meu ombro, frio, gelado, pesado, e uma força invisível começou a me puxar para trás. Lutando, consegui me arrastar para dentro do quarto, trancando a porta com o braço trêmulo. O ar estava pesado, carregado de uma presença que parecia me empurrar contra o chão. Passei horas ali, Ben, sentado no chão, rezando, esperando que a luz do dia trouxesse algum alívio. Mas o dia chegou fraco, frio, e a sensação de estar sendo observado não diminuiu. Cada sombra no corredor, cada cheiro estranho, cada vento passando pelas frestas me lembrava deles. Eu sabia que não havia escapatória. Parte de mim havia ficado no quintal, e a certeza de que eles voltariam me deixava à beira da loucura. Com o tempo, percebi que minha vida mudou para sempre. As noites são mais longas, os dias mais curtos,
e cada sombra projetada na parede me lembra que algo está sempre à espreita. Já tentei me afastar, Ben, já tentei sair da cidade, mas não importa onde eu esteja, o cheiro, o frio e os sussurros me seguem. É como se aquela presença tivesse marcado não apenas meu corpo, mas minha mente e minha alma. Hoje eu conto isso para você, Ben, porque se guardasse só para mim, sei que enlouqueceria completamente. Ninguém acreditaria, mas eu precisava colocar em palavras o que aconteceu. Cada noite, cada sombra, cada vento que atravessa a casa me lembra deles. Eu sei que não há explicação, não há lógica, apenas a certeza de que fui escolhido e que um dia eles voltarão para completar aquilo que começaram. E mesmo que eu continue vivendo, bem, parte de mim jamais voltará a ser a mesma. Parte de mim ficou para sempre naquela escuridão, naquela menina de olhos negros, naquela sombra que devorava tudo ao redor. Eu sobrevivi fisicamente, mas não mentalmente. Cada detalhe do mundo à minha volta, cada cheiro, cada som, cada sombra me lembra que a presença deles ainda existe, esperando o momento certo para me levar de vez.